E assim aconteceu. O avô do amigo morreu. E a sua avó decidiu então devolvê-lo aos seus pais. Ela não tinha mais condições de criá-lo sozinha. Mas o estrago já estava feito, pois o amigo era um selvagem, um rebelde, uma linda rebeldia que durou a sua vida inteira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No dia 21 de março de 1953, às 2 horas da madrugada, o Osho alcançou a iluminação. O Osho matou o próprio ego. Se dissolveu no oceano da consciência. Chegou ao ponto mais alto da consciência humana. Existem milhares de maneiras de definir a iluminação. Mas o fato é que, nesse exato momento, ele alcançou a iluminação. E ele estava falando sobre isso com um discípulo, com um sannyasi, lá nos Estados Unidos, lá na cidade que construíram para eles. Deixa eu só fazer uma parte rapidinho. Eu percebi, eu assisto os vídeos que eu faço, eu percebi que eu fico assim, passando a mão na perna, e nunca ninguém me perguntou sobre isso. Mas é algo assim que não é prazeroso. Aqui tem muito mosquito, mosquitinho, e eles ficam aqui mordendo as minhas pernas. Eu vou fazer uma experiência no próximo vídeo, eu vou melar elas com álcool, para ver se eles me dão um tempo, pelo menos durante a gravação. Tá? Então é por isso que eu fico assim, entendeu? Mas voltando ao programa, e ele está falando para o discípulo que depois que ele alcançou a iluminação, ele guardou esse segredo durante 12 anos. Durante 12 anos ele não falou para ninguém que ele havia alcançado a iluminação, que ele era um iluminado, que ele era alguém da mesma categoria. Preste atenção, minha amiga, preste atenção, meu amigo. Se você quiser me deletar agora do YouTube, fique à vontade. Se nunca mais você quiser olhar minha cara, você tem como fazer isso. Mas a verdade é, ele era uma mesma pessoa, da mesma categoria de Jesus, de Krishna, de Buda, de São Francisco de Assis. Esses você deve conhecer. De Marpa, Narepa, Bodhidharma, Krishna e outros iluminados. Você ultrapassa um limite e não volta mais. E ele guardou esse segredo durante 12 anos. E ele estava contando isso para o discípulo dele, para o sannyasi.
Aí o rapaz perguntou, e nesses 12 anos, nunca ninguém desconfiou de nada? Ele disse, olha, para ser bem sincero, apenas 3 pessoas perceberam que eu era um iluminado. Em 12 anos, 3 pessoas realmente perceberam que eu havia alcançado a iluminação, que eu era um ser humano diferente. E eu fui obrigado a me afastar dessas pessoas, porque era algo que eu não sabia como passar para o público. Eu não sabia como eu ia fazer para contar para todo mundo que eu havia alcançado a iluminação. E olhando o contexto da história, naquela época a Índia tinha 11 línguas oficiais. 11! O índio é o mais antigo, o inglês é o mais novo. Mas são 11 idiomas oficiais. E inúmeras religiões. É óbvio que o Osho ficou com o cu na mão de falar por aí que ele havia alcançado a iluminação. Esse povo é louco, iam tentar matar ele, como já tentaram várias vezes. E podiam fazer coisas piores, matar com requintes de tortura, perseguir e judiar dos sannyasis, os estrangeiros, os europeus que estavam começando a chegar. Então realmente ele não sabia como passar essa informação. A primeira coisa que passou na cabeça dele, nesse sentido, já volto para a história, foi que talvez as pessoas mais inteligentes, mais cultas, tivessem mais facilidade de entender que ele havia alcançado a iluminação. Então por isso a universidade para ele parecia um lugar perfeito. Porque para entrar na universidade o aluno tem que fazer o vestibular e os professores são super alunos, alunos que já fizeram o curso. Então parecia um lugar que tinha muita gente inteligente. Mas para a decepção dele, depois de 11 anos, ele viu que não estava causando efeito. Ele nunca falou para ninguém, ou se falou eu não tenho registro, não sei, mas dessas 3 pessoas que descobriram que ele era um iluminado, dessas 3 pessoas que ele foi obrigado a se afastar, com medo dessas pessoas contarem para todo mundo. A primeira foi um feiticeiro. É um curandeiro. Feiticeiro, curandeiro, às vezes não é na mesma. E esse curandeiro, ele percebeu isso antes do Osho alcançar a iluminação. Ele sabia que o Osho ia alcançar a iluminação. E a história começou assim. Agora a história fica legal. Aí veio o Ultimate, a parte que eu não contei e agora estou contando. Depois que o Osho fez um acordo com o diretor da escola, com o grupo de pais e mestres, que ele nunca mais ia entrar na escola, em contrapartida a escola sempre ia dar nota para ele, sempre ia colocar presença no boletim, então ele não seria prejudicado tecnicamente por isso. Só que o trato é que ele tinha que se afastar da escola. Porque naquela idade, com 8 anos, ele já era subversivo. E as autoridades tinham medo do que ele seria capaz de fazer ali na escola. E por ele ser uma criança, ninguém podia fazer nada com ele. Aí depois que ele saiu da escola, e ele enganava o pai falando que ia para a escola, mas ficava na rua brincando. Adorava subir nas mangueiras, ficar comendo manga e tacando pedrinha na cabeça das pessoas que passavam. É a diversão dele. Ali ele teve o primeiro samadhi, quando ele caiu da mangueira e se viu fora do corpo. Ele percebeu que ele não era o corpo, que ele era um espírito dentro do corpo. Uma criança de 8 anos perceber isso, que ela não é o corpo. Até hoje tem adulto e velho que não sabe disso. Mas uma criança com 8 anos percebeu isso, que ele era um espírito dentro de um corpo. Isso é um samadhi. Aí ele começou a acompanhar todos os enterros. Como tem muita gente na Índia, sempre tem muito enterro. Acompanhava, ele gostava de chegar bem perto da cara do defunto e ficar olhando para tentar imaginar o que a pessoa pensou, qual foi o último pensamento que a pessoa teve antes de deixar o corpo. E outras cositas más, né? Ele começou a aprender a ler e escrever sozinho. Então,
como ele era um cara assim, também problemático com a família dele, não sei quem foi na família que disse que ele estava com doença mental, disse que ele precisava de tratamento, disse que ele precisava ser internado de uma escola especial, que ele não estava regulando bem da cabeça. Ele era o mais lúcido de todos, mas os burros, os ignorantes, e o mais terrível, né? Os pais acreditaram nisso. E naquela época, os indianos, além de não ter dinheiro para pagar um médico, eles acreditavam muito mais num curandeiro do que num médico. Antes de levar no médico, vamos levar para o curandeiro para ver o que ele acha, ou se ele consegue resolver o problema. E levaram o Osho para o curandeiro, ali da vila deles, os pais. Claro que ele foi super contrariado, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele não sabia como se defender, ninguém escutava ele, ninguém entendia o que ele falava, ele não brincava com as outras crianças, porque ele achava que as outras crianças eram muito burras. E aí, para fuder de vez, ele começou a acompanhar todos os enterros. Então, os pais realmente falaram, ele tá louco. Esse menino não está regulando bem na cabeça, ele está louco. Vamos levar no curandeiro. E aí diz que quando o curandeiro viu o Osho, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, eu falei, puxa, ele falou em voz alta, eu esperei tanto por você, eu achei que eu ia morrer e que eu não ia te conhecer. E eu estou surpreso duplamente, porque eu jamais pensei que você pudesse ser uma criança. Aí os pais falaram, o que você está falando, curandeiro? O que é isso? Ele falou, não, o que eu estou falando é que é um problema diferente, eu gostaria de ficar em particular com o filho de vocês, para ver o que eu posso fazer, se posso oferecer alguma ajuda, ok? Mas eu preciso ficar sozinho com ele, eu preciso trocar algumas informações particulares com ele. Não, tudo bem. O curandeiro, né, pessoa muito respeitada, mais respeitada do que os médicos, ficou com ele sozinho. E aí, assim que os dois ficaram sozinhos, o Osho falou, olha, eu não tenho nada, essa gente tá louca, eu estou super bem, eu estou lúcido, eu gosto de acompanhar enterro porque me interessou o assunto da morte, qual o problema sobre isso? Qual o problema de eu estudar sozinho? Eu vejo as outras pessoas escrever, eu pergunto algumas coisas para as outras pessoas e estou escrevendo. Estou na frente do meu grupo na escola. E de fato, enquanto as crianças da escolinha dele estavam sendo alfabetizadas, ele já sabia ler e escrever, ele já devorava livros. Ele já discutia temas de livros, com 8 anos. E aí o fazendeiro olhou para ele assim, com os olhos cheios de lágrimas, palavras do próprio Osho, e disse, eu sei que tudo que você está me falando é verdade. Realmente você não tem nada. E um dia você vai ter tudo. Justamente por ser um nada. Eu sempre quis te conhecer. Eu sempre quis ver um ser humano na mesma categoria de você. Mas eu jamais podia imaginar que era uma criança. Olha, vamos combinar o seguinte, eu sei que você não tem nada, você também sabe que não tem nada. Mas eu não posso falar para os pais de você, para o seu pai, para a sua mãe, que você não tem nada, porque eles vão te levar no médico. E o médico vai falar que você tem alguma coisa. Ou vão procurar outro curandeiro. Você está vendo essas pílulas que eu tenho aqui? Elas são de açúcar. Ó, vou comer uma, ó. Experimenta. Ele comeu e falou, então eu vou passar essas pílulas para você tomar 3 vezes ao dia. E sempre que você for tomar essas pílulas, você tome na frente dos seus pais. Se possível, na frente dos dois. Leva um copo d'água, deixa eles verem o que você está tomando. Aí eles vão te deixar em paz. E realmente o curandeiro percebeu que ele ia alcançar a iluminação. Eu vou terminar esse vídeo aqui passando uma curiosidade para vocês. Retomando o tema polêmico. O Osho era um iluminado, Jesus era um iluminado, São Francisco de Assis era iluminado, Buda era um iluminado, Krishna era um iluminado. Mas cada um alcançou a iluminação numa fase diferente da vida.
Então, por exemplo, o Osho alcançou a iluminação com 21 anos de idade. O Buda alcançou a iluminação com 40 anos de idade. Jesus alcançou a iluminação com 30 anos de idade. Tudo que você vê os milagres que ele fez na Bíblia é dos 30 aos 33. Quando ele alcançou a iluminação, aí sim ele começou a andar entre as pessoas, espalhando luz, digamos assim. O São Francisco de Assis possivelmente já era um homem adulto, maduro, consciente, porque era membro da igreja, né? Um cara muito rico também. Eu imagino, eu não tenho data certa, mas eu imagino que entre 30 e 40. E Krishna, aí entra um negócio muito bacana. Krishna, uns dizem que nasceu iluminado, e outros dizem que ele alcançou a iluminação na primeira respirada que ele deu. Porque Krishna foi a única criança no mundo, até hoje, que se tem notícia, que nasceu rindo. Toda criança nasce chorando. Krishna nasceu rindo. E quando eu digo rindo, não é um sorriso, dando gargalhadas. Dando gargalhadas, de perceber que a iluminação é uma grande piada cósmica. Até o próximo vídeo.